Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. No domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens nesse livro, que é um pequeno livro, mas é uma joia preciosa, que nós temos nas Sagradas Escrituras, o livro de Ruth. No último domingo, nós refletimos em Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Hoje nós vamos refletir nos versículos 6 a 22. Mas eu gostaria de ler desde o versículo 1 para a gente voltar novamente do contexto, que envolve todo o capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí e serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, de que todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Por que ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar mais uma vez?
Pai, a Tua palavra está diante de nós, palavra preciosa, palavra enriquecedora, palavra que fala ao nosso coração, palavra que tem a possibilidade, Deus, de alcançar o profundo da nossa alma. Que Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, por meio dessa palavra que lida, Deus. Que naquilo que iremos refletir, os nossos corações estejam abertos à Tua palavra. Usa, Deus, a mim, em todas as minhas limitações, no meu falar, possa refletir, Deus, a mensagem do Senhor para o Teu povo. E que o Senhor fale com todos nós, a começar de mim e os meus irmãos e irmãs que me ouvem neste momento, Deus. Que Teu Espírito Santo prepara os ouvidos, assim como prepara também a minha boca no falar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Só um minuto para eu colocar aqui, para eu não perder. Irmãos, o livro de Ruth, como eu falei na semana passada, é um livro extremamente precioso, porque traz uma visão preciosa da salvação. E traz uma visão inesperada. Na verdade, o que nós temos aqui no livro de Ruth é uma possibilidade da gente observar como que os caminhos que Deus traça para a salvação, eles são surpreendentes. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, e nós temos ali a genealogia de Cristo Jesus, nós deveríamos, num certo sentido, ficar abismado com o que está descrito ali em Mateus 1, na genealogia de Cristo Jesus. Aquela genealogia não está ali ao acaso. Ela está ali para mostrar que Deus, em sua graça e misericórdia, usou de caminhos que a qualquer lógica humana seria impossível para que a salvação pudesse alcançar homens. Nós lemos aqui Romanos 11, de 33 a 36, e Paulo, ele está abismado, ele está espantado, como que Deus preparou a salvação. O Espírito Santo guiou Paulo a escrever Romanos, desde a primeira frase até aquele momento do capítulo 11, ele ficou, num certo sentido, admirado com aquilo que ele estava escrevendo, mas ao mesmo tempo sendo revelado a ele pelo Espírito Santo, e ele fala assim, como Deus pensou assim? Que caminho extraordinário que Deus escolheu para trazer salvação aos homens. Por isso que ele fala, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus, né? Quem pôde ser o conselheiro de Deus? Quem deu a Deus para que ele pudesse restituir alguém? Ou seja, de Deus, e unicamente de Deus, parte toda a sabedoria dele, para que ele trace a história que nós estamos vendo diante de nós. Deus, em sua sabedoria, e de uma maneira muito surpreendente, faz com que nós possamos crer. E aqui, irmãos, está um aspecto da fé. Crer que tudo que Deus estabelece, todos os seus caminhos, eles são perfeitos. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas decisões, o caminho de Deus é perfeito. Nós vimos na semana passada que uma família tomou uma decisão que não foi a correta. Elimeleque, com a sua esposa Noemi, com os seus filhos Malom e Quilion, tomaram a decisão de sair de Belém, a casa do pão, para ir buscar fartura, comida em outra terra, uma terra pagã, uma terra que não tinha vínculo nenhum com Israel, a não ser em todo sentido negativo. Moabe e os moabitas representam uma falha desde o princípio, que aconteceu ainda em Gênesis. E mostra que, quando nós olhamos para Moabe, o que esse povo fez, inclusive com o povo de Deus,
deveria sempre o povo de Israel olhar para aquele povo de Moabe e ter desdém daquele povo. E saber que aquele povo ou aquela terra não deveria ser desejada pelo povo de Deus. Mas uma família do povo de Deus, que é de Elimeleque, resolve deixar Belém, Efrata, e ir buscar pão fora da casa do pão. Porque Belém significa casa do pão. E esse povo resolveu ir para uma outra terra e buscar pão, porque Israel passava por um momento muito difícil. E quem levou Israel para esse momento difícil? O próprio povo. Um povo rebelde, desobediente, um povo que no período dos juízes fazia o que era melhor ao seu próprio coração, e não melhor aos olhos de Deus, mas melhor aos olhos de cada um daquele povo. Cada um seguia a sua vida. Eu falei no domingo passado que a pior coisa é cada um tomar a decisão por si. É cada um achar que é senhor da sua vida e seguir a sua vida. Essa é a pior decisão que todos nós podemos fazer. Eu vou andar conforme os meus desejos. E nesse momento da história, o povo de Israel andava cada um conforme a sua própria visão das coisas. Eles olhavam para a realidade e falavam assim: o melhor caminho é esse, e eu vou por aqui. Elimeleque tomou esse caminho. Uma decisão que não foi uma decisão sábia. Foi uma decisão errada. Ele colocou toda a sua família em risco. Porque ele indo para a terra de Moabe, ele colocou a possibilidade dos seus 2 filhos solteiros, homens, numa outra terra, se casar com mulheres estranhas ao povo de Israel. O povo de Israel, pela orientação e lei do Senhor, não deveria casar com mulheres de outras terras. Mas Elimeleque, como toma a decisão de sair da terra de Canaã e ir para Moabe, ele coloca a possibilidade dos 2 filhos deles casarem com mulheres de outros povos. E é justamente isso que acontece. Malom e Quilion casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E a ideia de Elimeleque era que ele fosse viver só por um tempo. E como nós vimos na semana passada, o tempo que Elimeleque pensou que teria, não veio. Não veio. Decisões erradas, muitas vezes, irmãos, não pode ter o tempo que nós acreditamos para que elas sejam corrigidas. Elimeleque não teve tempo de corrigir. Tamanho foi o que aconteceu, que o próprio Malom e Quilion também morrem na terra de Moabe. Não deu tempo de voltar para Belém, para a casa do pão. Agora veja só o grande perigo que essa família ficou. Você tem uma viúva, Noemi, que era do povo de Israel, viúva, destituída dos seus 2 filhos homens, e agora as suas 2 noras, Orfa e Ruth, moabitas, também viúvas. Irmãos, aqui nós estamos no contexto do Oriente Próximo. Vocês estão me ouvindo bem? Se precisar, está dando para ouvir, beleza? Jóia. Aqui nós estamos no contexto do Oriente Próximo. E no Oriente Próximo, a viuvez era um grande problema, especialmente para mulheres. Ser viúva, nessa cultura aqui, era um grande problema, irmãos. Ser viúva, nessa cultura que nós estamos diante dela aqui, neste tempo, era basicamente um atestado de você vai passar grandes dificuldades, você vai ter alguns problemas. E num certo sentido, não importa muito o povo onde você está, ou a nação onde você está. De uma maneira muito estranha, era difícil ser uma mulher viúva até dentro do povo de Israel. Não era uma tarefa muito fácil. Apesar de Deus sempre estabelecer um cuidado especiais com as viúvas e com os órfãos, ainda assim era muito difícil ser uma mulher
viúva no povo de Israel. Igualmente era em outras culturas também, como a cultura de Moabe. Então nós temos 3 mulheres, numa situação muito complicada nesse momento. Mas aqui começa o versículo 6, que é o foco da nossa pregação nessa noite. E aqui fala que, então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A ficha caiu, irmãos. Noemi talvez pudesse ter até alertado Elimeleque antes. Elimeleque, aqui é uma terra estranha a nós, é uma terra pagã, vamos voltar. Mas como eu disse, não deu tempo de voltar. Certo é que Noemi, nesse momento, ela fala assim: nós vamos voltar para Belém. Nós vamos voltar para a terra que Deus deu para a gente como promessa. Eu ouvi que lá Deus está dando pão. Irmãos, Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus não falha. Deus, quando Ele estabeleceu e firmou uma aliança com o seu povo, toda aliança é um contrato. Um contrato tem que ter pelo menos 2 partes, né, Cláudio, para assinar. Nessa aliança, Deus é uma das partes. Nós, homens e mulheres, somos a outra parte que assina o contrato. Uma dessas partes, toda hora quebra o contrato. Somos nós. Deus nunca quebra a sua parte do contrato. E Deus fala que Ele vai cuidar e sempre terá um povo para si. Não importa as circunstâncias, Deus falou que sempre iria guardar um povo fiel para si. E apesar de um momento muito difícil, lá na terra da promessa, na terra de Canaã, Noemi ouviu uma notícia que estava cercando. Voltou a ter pão na casa do pão. A verdade é que os tempos poderiam ser difíceis, mas o povo não necessariamente morreu de fome naquele tempo. As coisas podem ter apertado, como muitas vezes na história apertou para o povo de Deus, mas Deus sempre agiu em favor do seu povo, e Deus sempre agirá em favor do seu povo, irmãos. Poderá existir momentos em que as coisas ficarão muito difíceis para a igreja, mas nós podemos confiar que no que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou que vai preservar o seu povo fiel até o fim. Ele vai fazer de tudo o que for para que esse povo se mantenha fiel. Ele só pede de nós uma coisa: que nós confiemos nele. Que nós estejamos sempre cientes que Ele vai, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, naquele último momento, encontrar uma saída para o seu povo. Elimeleque talvez não quis esperar esse momento, mas esse momento, depois de um tempo de espera, chegou. E Noemi ficou sabendo dessa notícia, e ela, com as suas noras, tomou a decisão de ir para a terra de Moabe. Um momento de lucidez na vida de Noemi. Depois daquela família ter tomado uma decisão que não foi sábia, tomar uma decisão que foi errada, agora há um momento de lucidez, e essa família agora toma a decisão, uma família agora quebrada, uma família que só possui mulheres viúvas, os homens ficaram enterrados na terra de Moabe, mas ainda assim houve a possibilidade de tomar uma decisão certa. Vamos voltar para a casa do nosso Deus. Vamos voltar para a terra da promessa. E essa decisão, que aqui é muito sábia, é tomada. Só que aqui no versículo 7, nós temos o início de um diálogo, de uma situação. Diz o seguinte: saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram. E comigo, o Senhor vos deis que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. O diálogo continua. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo?
Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissestes, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, abstei-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim e a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Irmãos, um dos grandes desafios do livro de Ruth, e que serve para nós, e que aplica para os nossos dias de hoje, é que Ruth nos traz uma reflexão sobre a responsabilidade humana e sobre a soberania de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, Deus é soberano, Ele estabeleceu toda a história, toda a história. Não há um pingo, não há uma vírgula que saia do controle de Deus. Toda a história é regida pela soberania de Deus. Deus sabe o que passa nas nossas mentes. Deus sabe o que passa no coração. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Deus sabe, Ele sabia antes da gente nascer o dia que nós nasceríamos. Deus sabe de cada um aqui o dia que todos nós vamos ser chamados por Deus. Todos nós. Deus sabe o que acontecerá com as decisões que o homem talvez mais poderoso dessa terra vai tomar amanhã. Deus sabe de todos os detalhes. Essas coisas não estão alheias a Deus, pelo contrário, Deus é soberano, Deus está conduzindo todas as nossas vidas. Só que nós não somos conduzidos como marionetes. Uma marionete é o que é? Todo o movimento que ela está fazendo é alguém que está sendo controlando ali a marionete. Deus não faz assim com a gente. E às vezes nós presbiterianos, de teologia calvinista, dentro da sabedoria de Deus, da soberania de Deus, a gente acha que, na verdade, nós somos como que fantoches, marionetes de Deus. Não, 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 não. Nós temos a nossa responsabilidade em nossas decisões. Aqui no versículo 13, Noemi falou assim: filhas minhas, vão seguir a sua vida. Ela insistiu muito com as noras para que pudessem ir para uma outra terra. Do ponto de vista da lógica humana, Noemi está até fazendo um pedido adequado para aquelas noras, da lógica humana. E no final desse pedido que Noemi está fazendo aqui para Ruth e para Orfa, ela coloca um ponto: Deus, Ele está amargurando a minha vida. Deus pesou a sua mão sobre mim. E aqui, irmãos, está um ponto que muitas vezes nós fazemos com Deus, porque o que Noemi está fazendo com Deus é simplesmente falando assim: o que está acontecendo na minha vida é o peso da mão de Deus sobre mim, é a soberania de Deus sobre mim. Só que Noemi, neste momento, parece não apresentar a sua responsabilidade dentro dessa situação. Talvez ela tenha esquecido que, muito provavelmente, ela apoiou o marido dela, Elimeleque, a ir para outra terra de Moabe, uma terra pagã, uma terra que não cultuava a Deus. Eles deixaram a sua vida religiosa na terra da promessa e foram viver, por causa de uma crise que estava tendo ali, eles achavam que seriam mais confortáveis viver na terra de Moabe, e tomaram a decisão de fugir. Não de fugir, mas de se afastar do povo de Deus e viver a parte da vida religiosa com Deus numa outra terra, uma terra estranha que cultuava outros deuses. Noemi esqueceu que ela tinha a parcela dela em tudo aquilo que estava acontecendo. E agora no final o que ela faz é: a Deus está pesando a mão sobre mim. E muitas vezes a gente pensa assim, irmãos. Muitas vezes a gente age assim. A gente fala assim: por que está acontecendo isso na minha vida? Por que meus filhos estão crescendo assim? Por que meu marido é assim? Por que a minha esposa é assim? Por que as coisas não estão dando certo para mim? E muitas vezes nós só pensamos que Deus quer que as coisas sejam assim. Deus estabeleceu que as coisas sejam assim. Deus é soberano, então Ele está guiando a minha vida de uma maneira correta.
Noemi, ela fala que o Todo-Poderoso fez isso com ela. O Todo-Poderoso, irmãos, esse atributo de Deus, em que Ele é todo-poderoso, existem duas perspectivas que nós devemos pensar. Uma, que Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quer. Deus, Ele é supremo. Ele tem todo o poder, de fato, para fazer o que quiser. Nesse sentido, nenhuma força no mundo, nem no mundo físico e espiritual, pode se levantar contra Deus. Deus é todo-poderoso, o seu poder é acima de todos. Então, Ele é todo-poderoso. E no segundo sentido dele ser todo-poderoso, é que Ele tudo pode fazer. Às vezes nós lemos a história de Jó, e vemos como Deus conduziu Jó para aquele sofrimento, e às vezes podemos nos espantar e falar assim, por que Deus fez isso? Jó era um homem reto, temente diante de Deus, e veja só como Deus pesou a mão sobre Jó. Nesse sentido, Deus, Ele é todo poderoso, Ele tudo pode fazer com aqueles a quem Ele criou, tudo Ele pode fazer. Essa consciência não saiu da cabeça de Ruth. O Todo-Poderoso me fez essas coisas. Desculpa, de Ruth não, de Noemi. Noemi fala, Todo-Poderoso me fez essas coisas. Nesse sentido, ela está correta. Ela só está esquecendo que ela também tomou decisões erradas. E o que ela está colhendo é o que foi plantado por ela também. Então, irmãos, a soberania de Deus é uma realidade diante de nós. Eu não tenho dúvida que quem conduz a minha vida é Deus. O meu dia de amanhã está nas mãos do meu Senhor. Daqui a um ano, eu nem sei se eu estarei vivo, eu não sei se eu estou vivo amanhã, irmãos. A minha vida é conduzida por Deus. Mas eu não posso, mediante a saber da soberania de Deus, dizer que se acontecer alguma coisa ruim na minha vida amanhã, que eu tenho parcela no que aconteceu comigo, porque existe a responsabilidade humana. E Deus cobra dos seus sobre as suas decisões tomadas. Noemi estava querendo colocar todo aquele peso em cima de Deus. E como eu disse aqui, ela coloca uma carga sobre as suas, uma proposta para as suas noras, que dentro da lógica humana é a correta. Porque ela está falando aqui, vocês são moabitas, vocês são viúvas. Lá na terra de Israel, lá em Belém, muito possivelmente o que espera para vocês lá é sofrimento. Vocês não serão bem vistas, porque vocês são moabitas. Eu falei rapidamente no domingo passado, mas o povo de Moabe nasce da relação das filhas de Ló com Ló. Pai e filha. É dali que sai a geração do povo moabita. Então a história do povo moabita não começou bem, né? Começou muito mal. E por isso que o povo de Moabe carrega no seu DNA toda essa afronta a Deus. E na verdade foi um povo que realmente afrontou a Deus em vários aspectos, e o povo de Deus. Então, realmente a vida dessas duas noras não seriam boas na terra do pão, na casa do pão, em Belém. Por isso que Ruth insiste, por isso que Ruth está batalhando, fala assim, minhas filhas, tomem outra decisão, não vem comigo, porque se ela tivesse filhos, ela até poderia oferecer os outros filhos para se casarem com essas viúvas, como era uma cultura da época. Mas ela não tinha mais filho, ela perdeu os 2 filhos. Noemi possivelmente estava avançada de idade, por isso que ela pergunta, vocês esperariam eu casar de novo? Para que eu pudesse ter filhos? E aqui o que Noemi está falando com aquelas noras é o seguinte, é impossível para vocês casar de novo com alguém da minha família, porque eu sou velha, eu tenho a idade avançada. É muito possível que eu não engravide. Vocês ainda têm que dar sorte de eu engravidar de um homem, mas não é só de um, de 2 homens, para que vocês pudessem casar de novo na minha casa. Não tem sentido nenhum vocês me seguirem. Vão seguir a vida de vocês, voltem para Moabe, volte para aquela terra que vocês têm, não me sigam, as coisas não serão boas para vocês em Israel. Depois dessa insistência, aqui fala no versículo 14, então de novo choraram em alta voz, em voz alta.
E aqui só um ponto, queria abrir um parênteses. Noemi ganhou um grande apreço das suas noras. Essas noras amaram Noemi. Essas noras viram em Noemi alguma coisa diferente. Talvez pela cultura em que Noemi nasceu, ela foi criada nas leis de Deus, ela sabia sobre o amor ao próximo, sobre o cuidado ao próximo, e essas noras viram algo em Noemi que fizeram com que elas seguissem a Noemi. Agora, nesse momento, as noras choram em voz alta. Aqui, irmãos, é uma cena muito triste. É uma cena de uma possível despedida. Uma cena em que um laço familiar vai ser rompido. E, de fato, acontece isso. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Orfa, dentro da lógica humana, fez aquilo que deveria ser feito. Ela viu o que Noemi estava falando, ela falou assim, essa mulher está certa. Apesar dela ser minha sogra, ela está querendo meu bem. Ela está olhando assim, está querendo meu bem. Ela está certinha, eu vou juntar minhas coisas e vou voltar lá para a minha terra, para a terra de Moabe. Ela dá um beijo, com muita tristeza no coração, com muita dor, mas ela dá um beijo e despede, e ela vai seguir o seu caminho para a terra de Moabe. Agora o texto fala que mesmo diante da grande insistência, Ruth se apegou a ela. Que frase linda, irmãos. A ideia do apegar é estar unido de tal forma que não tem como largar mais. E Ruth se apegou a Noemi. Só que veja o versículo 15, o diálogo não acabou. Orfa foi embora, mas Ruth está diante, e aí Noemi vê aquele negócio falando assim, meu Deus do céu, essa Ruth é cabeça dura. Não é possível que ela não entendeu o risco que ela quer correr. Não é possível que isso não entrou na cabeça dela. E disse Noemi, versículo 15, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Irmãos, aqui na verdade, veja só, a lógica humana está prevalecendo. Noemi ainda está vendo que Ruth está entrando numa enrascada da lógica humana. Mas, num certo sentido, não dá para entender Noemi. Ela não aprendeu com os erros ainda, irmãos. Ela, num certo sentido, parece aqui que ela não tem um vislumbre, isso acontece com todos nós, da graça de Deus, do poder de Deus, da benevolência de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus. Noemi não viu com profundidade o que Deus ainda estava fazendo na vida dela. Porque é muito estranho, irmãos, uma pessoa que é do povo de Deus, chegar para uma pessoa como era Ruth, uma pessoa que Noemi amava Ruth, Ruth amava Noemi, e fala assim, Ruth, volta para a terra, faz igual Orfa fez, vai para a terra de Moabe, volta para os teus deuses. Eu não sei o que passava na cabeça de Noemi, eu só sei que ela está completamente errada. Eu concordo que existia uma grande dificuldade, um grande perigo dessas viúvas moabitas chegarem à terra de Deus. Irmãos, mas não há lugar melhor para estar do que na terra de Deus, na casa de Deus. Quando que Moabe será um lugar melhor do que Belém? Quando? Nem Moabe em toda a sua fartura é melhor do que Belém quando o pão for pouco. Porque Belém é a casa do pão, é a casa de Deus. Belém é a terra da promessa. Belém é onde Deus chama o seu povo. Belém é onde Deus está cuidando do seu povo, seja até com a disciplina, mas seja com a fartura das colheitas, Belém é onde Deus cuida do seu povo. Como assim Noemi poderia ter pensado que a melhor atitude que Ruth poderia ter tomado é ir para uma terra pagã, que serve a um Deus pagão, para que possa seguir a esse Deus pagão? Irmãos, nós pensamos da mesma forma. E como eu disse, eu cansei de ver situações onde que as pessoas acharam que estavam tomando a melhor decisão. Só que estavam se esquecendo completamente de Deus. Dentro da lógica humana era a melhor situação a ser tomada. Mas estavam completamente afastadas do próprio Deus. Eu
principalmente no interior. No interior a gente conhece muita gente, vai conversando com muita gente, faz amizade com muita gente. E no meio cristão, no interior, a gente conhece pessoas de outras igrejas, a gente faz muita amizade com outros cristãos. É muito bom essa diversidade. Eu sempre amei o povo de Deus, das mais diversas denominações, é muito bom. Infelizmente, eu vi muitos amigos meus se desviarem completamente da fé, abandonarem. E muitas vezes eu já cheguei para perto desses pais, né? E eu falo assim, como é que está fulano de tal? Como é que ele está? E as pessoas muitas vezes falam com orgulho. Não, ele seguiu a sua vida, ele fez a faculdade. Ele se tornou um grande profissional. Graças a Deus ele está bem estabelecido profissionalmente. Graças a Deus ele estabeleceu sua família, está com filhos. Ele está até fazendo pós-graduação, ou está fazendo mestrado, ele está seguindo sua vida. E isso tem sido bom. Só que ele está muito bem. Ele só está precisando voltar para a igreja. Irmãos, ele não está bem. Ele está na terra de Moabe. Ele está vivendo a fartura da terra de Moabe, o que Moabe pode oferecer, os confortos, aquilo tudo. Mas ele está completamente distante de Deus. Completamente distante de Deus. Eu falei isso na semana passada, eu vou repetir. Quantas vezes na cidade de Itabira eu vi pais cristãos se alegrando com seus filhos, vindo para ganhar a vida em Belo Horizonte. Os filhos nunca mais voltaram para a igreja. Os filhos nunca mais voltaram para a igreja. Eu lembro da minha mãe falando assim, possivelmente vocês não saem daqui para estudar fora. Eu era o único que queria estudar fora, né? Eu lembro muito bem da minha mãe falando assim, você não sai daqui para estudar fora. Você pode sair quando você se tornar adulto. Adulto bem estabelecido, tiver seu emprego, pagar suas contas, você vai. Quando você estiver na sua casa aqui, eu cuido de você. E você está diante dos meus olhos. Lá eu não vou saber o que você está fazendo, e a preocupação da minha mãe sempre foi uma. Lá eu não vou saber o que você está fazendo com a sua vida com Deus. Aqui, pelo menos, eu tenho a possibilidade de puxar a sua orelha. Muitas vezes, irmãos, nós vamos tomando decisões na vida, ou vamos incentivando as pessoas que estão próximas de nós a tomar decisões na vida que as afastam completamente de Deus. Completamente de Deus. Noemi estava querendo que Ruth tomasse uma decisão que afastaria ela completamente da possibilidade de servir o Deus único e verdadeiro, o Deus Yahvé. Noemi, estranhamente, uma pessoa do povo de Deus, estava propondo para Ruth falar assim, não vá para a terra de Deus, não. Fique aí com seus deuses pagãos, é a melhor coisa que você pode fazer. Nunca será a melhor decisão. É melhor o pouco com Deus, irmãos, do que o muito no mundo. Era melhor o pouco com Deus lá em Belém, do que a fartura em Moabe. Essa família já tinha passado por isso, e ainda Noemi insiste no erro. Só que os caminhos de Deus, irmãos, não são os nossos caminhos. O que Deus pode produzir no coração de cada um aqui é algo que pode nos surpreender. Deus, ele estabelece os seus caminhos. O pastor Emílio Garofalo, acho que é isso mesmo, fugiu o nome dele aqui, pastor Emílio, ele falando de Ruth, falando do livro de Ruth, ele fala assim, a complexidade do que Deus está estabelecendo na história foge aos nossos olhos humanos. A gente não sabe muito bem o que Deus está fazendo na história. A gente só tem algumas pegadas, algumas pinceladas. Mas claramente, aqui no versículo 16 e 17, acontece algo extraordinário. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o Espírito Santo está agindo aqui neste momento. Apesar da insistência de Noemi para que Ruth ficasse numa terra pagã, está registrado aqui nos versículos 16 e 17 de Ruth, capítulo 1, um dos mais belos votos, uma das mais belas profissões de fé, uma das mais belas declarações que nós temos nas Sagradas Escrituras. Não é à toa que esse versículo é utilizado muito nos convites de casamento, e não tem nada a ver com um casamento, mas tem a ver com uma aliança que está sendo criada aqui, e não tem problema nenhum usar no convite de casamento, é até muito bonito estar num convite de casamento. Mas Ruth, eu tenho a convicção disso, irmãos, na responsabilidade que ela tem, mas também movida por Deus, ela fala assim para Noemi, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres,
morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É maravilhoso esse versículo, esse texto, irmãos. É uma pessoa que foi criada numa cultura pagã, outros deuses. O deus Camon era o deus moabita. Essa mulher, possivelmente na sua infância, ela foi alimentada a ter desprezo com o povo de Israel. Ela não foi alimentada a valorizar o Deus Yahvé. Mas essa pessoa, ela teve contato com o povo de Deus. Na verdade, ela até casou com uma pessoa do povo de Deus. E eu vou abrir o parênteses, mais uma vez aqui, só para que a gente não tome cuidado e tente aplicar Ruth como uma regra. Que às vezes a gente quer fazer o namoro evangelístico, né? Não, eu vou buscar alguém que está fora do povo, né? Para que possa vir para o povo de Deus. É um namoro missionário, né? Namoro missionário. Essa, irmãos, é a pior decisão que todo mundo pode fazer. O que nós estamos diante aqui é a misericórdia profunda de Deus. A misericórdia profunda de Deus. Esse negócio de namoro missionário, geralmente tem a tendência de levar aquele pseudo-crente para o inferno. É o caminho mais comum. Poucas vezes eu vi Deus usando de misericórdia e trazendo os dois para a casa de Deus. É mais fácil o contrário. É mais fácil o contrário. E ainda é uma desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Mas aqui acontece a misericórdia de Deus. Apesar de nós, apesar das nossas decisões, apesar dos nossos erros, apesar da nossa insistência no erro, como Noemi está fazendo, e nós fazemos da mesma forma, Deus é benevolente com o seu povo. Deus faz com que uma mulher que vivia numa terra pagã e nasceu diante de uma cultura pagã, olhasse, experimentasse um pouco do povo da aliança e falasse assim: eu quero isso para a minha vida, eu não quero voltar para Moabe. Noemi, eu prefiro passar dificuldades com você do que voltar para a terra de Moabe. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E para não deixar a dúvida que essa aliança era uma aliança não somente com Noemi, a gente poderia pensar nisso, mas veja só, Ruth está se apegada a Noemi. Não. Ruth faz questão de falar: aonde você for sepultada, que possivelmente Noemi, pela lógica da vida, seria sepultada primeiro do que Ruth, porque ela era mais avançada de idade. Falou assim: onde você será sepultada, eu também vou ser sepultada. Ou seja, se você morrer, e eu morrer 20 anos depois, eu estarei vivendo com o povo, e serei enterrada junto com você. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. De uma maneira especial, irmãos, Deus está mexendo na história. O povo de Israel só está arrumando confusão. Lembra que é o tempo de juízes. O povo só está querendo desobedecer a Deus. O povo só está querendo seguir o seu coração. O povo só está querendo se afastar de Deus. As coisas não estão boas para Israel. Deus está trabalhando na história. Deus está indo numa terra pagã, buscando uma mulher e fazendo dessa mulher uma daquelas que entraria na genealogia de Jesus. Deus trabalha na história de uma maneira que nós não entendemos. Deus é Deus misericordioso, irmãos. Apesar de nós, Deus nos ama. Apesar dos nossos erros, Deus quer nos conduzir nos seus caminhos. Apesar das nossas péssimas decisões, Deus é benevolente para conosco. Deus cuida de nós. Nós temos a nossa responsabilidade. E precisamos entender muito bem isso. Mas Deus, Ele cuida de nós. Depois dessa linda declaração, terminando aqui, 18 fala assim: vendo, pois, Noemi, que de todo está resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Não tem jeito, essa mulher está decidida.
Apesar de eu tentar desevangelizá-la, o evangelho é poderoso, né? O evangelho é poder de Deus, né? Noemi tentou desevangelizar aquela mulher. Aquela mulher veio e recebeu com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, casa do pão. Sucedeu que chegarem ali, todos se comoveram por causa delas. As mulheres disseram: não é esta Noemi? Noemi, que significa um nome agradável. Aí Noemi, né, mais uma vez, colocando a responsabilidade que seria dela sobre a responsabilidade de Deus, fala assim: não me chame de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ou seja, o Todo-Poderoso está fazendo, eu fiz as coisas certinhas, mas Deus está me dando grande amargura, né? Mais uma vez, a responsabilidade humana, querendo se esquivar daquilo que é competente a ela. Ditosa eu parti. Olha essa frase, irmãos. Qual foi o motivo daquela família sair da casa do pão? Ela falou assim: ditosa eu saí. Eles não passaram dificuldade financeira. Eles queriam conforto na terra de Moabe. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Irmãos, Deus usa todo o recurso necessário para que a gente se volte a Ele. Não é à toa que às vezes o desemprego me pegou. Talvez é o caminho que Deus fez para te colocar novamente diante do povo dEle. Porque muitas vezes quando as coisas apertam, que nós falamos assim: eu tenho um Deus, esse Deus me ama, eu vou voltar para a casa de Deus. Ela saiu rica, mas ela está voltando pobre. Mas é melhor ser pobre na casa de Deus do que rica numa terra pagã. E ela volta, pobre. Então não me chame, visto que o Senhor manifestou contra mim o Todo-Poderoso. E aqui conclui: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. O texto faz questão de falar. Voltou com Ruth, a Moabita. Só que eles chegaram a Belém, na casa do pão. E o que acontece? Eles chegaram no princípio da cega da cevada. Uma colheita ia acontecer. Alguma coisa ia ser colhida. E depois de muito sofrimento e de muita dor, no início dessa colheita, o que nós veremos é que bênçãos serão colhidas, apesar de tudo. Mas aqui é uma cena para o próximo capítulo. Mas o fechamento do capítulo 1 nos mostra no princípio da cega cevada. Eu olho para essa final frase e penso assim: Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai trazer uma bênção. Porque colheita significava bênção. E apesar de tudo que aconteceu, das tristezas, das mortes, das dúvidas, da órfã que abandona e decide agora viver a sua vida pagã novamente, existe uma esperança. Uma mulher, Noemi, uma outra jovem viúva, Ruth. Mas a colheita vai começar. A colheita vai começar. Deus está agindo na história. E Deus age trazendo salvação. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela sua palavra que tanto nos alimenta, que tanto nos instrui, que tanto nos alerta, que tanto nos exorta, Deus. Quão preciosos são aos nossos olhos os teus ensinamentos, Deus. Obrigado, Deus, porque a nossa história está nas suas mãos. E apesar de nós, das vezes, Deus, que nós Deus, conduzimos as nossas vidas de maneira errada, o Senhor está prestes a amparar o teu povo. O Senhor está prestes a mudar a nossa realidade. A mudar a realidade de corações duros. Para trazer salvação. Diante de nós nessa noite, nós vimos que o Senhor tem o controle da história. E que o Senhor conduz toda a história para o teu plano perfeito de salvação. O Senhor nos ajude, Deus, a sempre enxergar as nossas decisões que são tomadas de maneira errada, Deus, para que nós possamos corrigi-las, Deus. Nos ajude a entender também, Pai, que o melhor lugar para estar é com o teu povo, é na tua casa, apesar de qualquer circunstância, Deus. Não há melhor lugar que estarmos debaixo do teu braço, Deus, do teu cuidado, debaixo do teu povo, Deus. Nunca deixe a gente olhar, Deus, para o mundo, para a terra que está lá fora e achar que a grama é mais verde, que achar que lá tem coisas melhores para serem oferecidas por nós.
seja em momentos de fartura ou de dificuldade, nos coloque junto do teu povo, Deus. Nos coloque sempre próximos de Ti, perto de Ti, cuidados por Ti, Deus. Nos ajude, Pai. Tenha misericórdia de nós. Cuide do teu povo, cuide de mim e de cada um que está aqui, Deus. Nós louvamos o Senhor, que o Senhor sempre fale conosco. O Senhor sempre fale ao nosso coração. Essa é a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, esse amor profundo, que apesar de nós, nos ama profundamente, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o povo de Deus aqui nesta noite, sobre o povo espalhado sobre toda a terra, até que Cristo volte. Amém. Amém.